Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Ave Sara. Esperamos que você já tenha se inscrito. Se você ainda não se inscreveu, não perca essa oportunidade. E a cada palavra que abençoar a sua vida, compartilha com os amigos, convida os seus amigos também para se inscreverem nesse canal que tem alcançado, abençoado tantas vidas, tá bom? Nós queremos compartilhar com você mais uma palavra e eu quero que você abra a palavra comigo, o texto bíblico, lá no capítulo de Mateus, capítulo 26, no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 31, que diz assim: Então Jesus lhe disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Logo lá a seguir, no versículo 40, diz assim: Depois voltou aos seus discípulos e disse, encontrou-os ainda dormindo: Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero nesse momento te convidar a fechar teus olhos aí onde você está, e eu quero orar por você e orar sobre esta palavra. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, na tua dependência. Nós nos colocamos na tua presença e debaixo da dependência do Espírito Santo. Colocaste, Senhor, sobre nós o teu Espírito, colocastes o teu Espírito sobre esta terra, e por onde esse Espírito está, ele alcança a vida, ele alcança corações, ele alcança a mente. Que o teu Espírito Santo possa alcançar agora, Senhor, aonde esta palavra, Senhor, for liberada, aonde essa palavra for ouvida, Senhor, que o teu Espírito ministre, que o teu Espírito venha, Senhor, e testifique a teu respeito, testifique a respeito daquilo que tu tens para este povo, para o nosso tempo, para a nossa geração. Que a tua palavra, Senhor, ela seja, Senhor, sempre bem-vinda na casa de cada um dos ouvintes, dos aqueles que assistem esse canal. Pai, que a tua palavra, Senhor, seja a verdade contida, Senhor, no coração, guardada, e que gere frutos. Nós abençoamos, Senhor, a cada um que tem, Senhor, assistido a essas mensagens. Senhor, que a tua palavra, que o teu Espírito, Senhor, alcance a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês, eu quero conversar um pouco com vocês a respeito desse texto. Aqui o texto fala, na quinta-feira, quando logo após a ceia, Jesus reunido com os discípulos, ele vai para o Getsemane também, e na sequência ele havia trazido uma advertência, um aviso a Pedro e aos demais discípulos, sobre que ele seria preso, que ele seria sacrificado. Ele já tinha passado 3 Páscoas com eles, mas aquela Páscoa seria diferente. E ele segue para o Getsemane como de costume, ali com os seus discípulos, procurando orar. Só que num determinado momento ele se afasta e pede para que alguns discípulos mais próximos a ele estejam ali orando com ele, estejam ali vigiando com ele. E ele pede em especial a 3 discípulos, e entre eles Pedro. E Jesus se afasta e vai orar, e pela primeira, pela segunda e pela terceira vez, o versículo 40 que nós lemos, ele chega e ele encontra esses discípulos que eram os mais próximos, os mais chegados, adormecidos. Em alguns textos bíblicos falam que eles estavam até com as vistas cansadas, um sono pesado, que as vistas lhes pesavam. E Jesus diz: mas vocês não podem nem vigiar comigo nem sequer 1 hora. E quando eu li esse texto, quando eu fico meditando nesse texto, eu fico pensando, mas Jesus tinha preparado eles para todo um momento que seria um momento difícil, e eles estão ali tão próximos, e eles não conseguem se manter acordados, eles não conseguem se manter vigilantes, mesmo que Jesus há um pouco antes havia já alertado
Pedro de algo. Alertado Pedro de que poderia estar acontecendo algo, né? Que ele vigiasse, que o rebanho se espalharia. E Pedro diz, não, mas mesmo que todos te neguem, eu não te negaria. E ele é um dos primeiros também que adormece. E se fosse para dar um nome para essa palavra, eu colocaria o nome dessa palavra de adormecidos. Adormecidos, porque nós sim, muitas vezes, estamos vivendo situações na nossa vida, estamos passando por situações, estamos passando dia após dia, mês após mês, e os anos se passam e muitas vezes nós achamos que estamos completamente acordados diante de várias situações, mas não, muitas vezes nós estamos com os olhos cansados, com o espírito já apagado e não acordados, e sim dormentes ou adormecidos diante de situações as quais muitas vezes o Senhor já nos alertou. Olha, fica atenta, olha, vigia, porque pode ser que algo bata a sua porta, vigie enquanto é tempo, mas muitas vezes a gente não dá ouvidos, porque a gente não quer prestar atenção, porque o nosso espírito já está sonolento. E eu quero compartilhar com você nessa noite 4 pontos, bem rapidinho, de possíveis sinais de que eu e você podemos estar com o espírito adormecido, sabe, não atentos a alguma sinalização do próprio Deus sobre a nossa vida, sobre as situações que nos rondam. O primeiro sinal que muitas vezes Deus usa de palavras, de textos bíblicos, de louvores, de pessoas próximas a nós, para nos chamar a atenção, e nós não damos importância, e é um sinal de que nós podemos estar sonolentos, é a nossa arrogância, a nossa soberba. Pedro ali, com toda a soberba, ele diz assim, todos podem te abandonar, mas eu não te abandonarei, eu não te deixarei, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ele tão cheio de si, tão autoconfiante, e a autoconfiança também pode muitas vezes, nós confiarmos em nós mesmos, ela pode muitas vezes ser um sinal da nossa sonolência espiritual. Não damos ouvido muitas vezes a uma palavra nos dirigida, que pode nos alcançar, nos trazer um sinal vermelho, um sinal amarelo, nos alertando de algo, mas nós tão soberbos, tão orgulhosos, tão autoconfiantes de nós mesmos, da seriedade que nós levamos muitas vezes a algumas situações, não estamos vigilantes a alguns pontos, a alguns detalhes que podem fazer grande diferença lá na frente, em tomada de decisões, em palavras pontuais, em situações que acontecem, que não estão dentro da rotina normal da sua vida. Um outro ponto que eu quero te trazer, então, além da arrogância, além da soberba, né? Arrogância e soberba são sinônimos, e além da nossa autoconfiança, que é o primeiro ponto, esses 2 pontos, eles andam muito juntos. O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, é a nossa surdez. A nossa surdez. Queridos, a nossa surdez, ela faz com que muitas palavras, muitos alertas, eu posso até dizer para você que sinais às vezes audíveis e sonoros, que Deus coloca diante de nós, a nossa surdez espiritual, ela nos coloca num sono quase que profundo. Quer ver um sinal de surdez? Sabe quando você é confrontado por uma palavra? Sabe quando você é confrontado pelo seu líder? Sabe quando você é confrontado pelos seus pais? Quando você é confrontado com uma palavra que talvez não é aquela que você gostaria de ouvir. Aquele convite que talvez não é o convite que você queria ouvir. Aquela chamada que não é aquilo que você gostaria de ouvir. Mas é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. É um sinal de confronto. Mas nós fazemos como se nós estivéssemos surdos. Aquele convite, aquele chamado. Muitas vezes até contestamos, não, mas eu estou certo na posição que eu estou. Pode ser que a gente já esteja num sono muito profundo. Pode ser que nós estamos num sono profundo e não estamos nos apercebendo. E achamos que estamos tão próximos de Cristo, tão próximos dEle, tão próximos da palavra, tão próximos de uma igreja até. Mas muitas vezes estamos até dentro da igreja, mas adormecidos. Adormecidos para as palavras que são proferidas, adormecidos para as direções que são proferidas. De todas as direções, muitas vezes estamos adormecidos. Adormecidos.
O quarto ponto que eu quero trazer para você são as promessas tolas. É quase que uma sequência, né? É uma autoconfiança, é uma arrogância, é uma soberba, é uma surdez que se instala e após promessas tolas. Aqui Pedro diz: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te abandonarei, nunca te negarei. Uma promessa tola, feita no momento errado. Talvez até no coração dele ele estivesse, eu creio que ele realmente tinha essa intenção. Mas não, ele ainda não estava pronto, ele ainda não estava maduro o suficiente para poder realmente ter a força para cumprir essa promessa. Então lá no livro de Eclesiastes, inclusive, a Bíblia nos fala, no livro de Eclesiastes capítulo 5, e eu quero abrir com vocês, no livro de Eclesiastes capítulo 5, diz assim, capítulo 5, versículo 2: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir, também diz no versículo 5. Queridos, promessas não podem ser largadas, feitas a qualquer momento, de qualquer jeito, movidas pelo coração ou movidas por uma necessidade ocasional. Quando fazemos promessas, não pode ser um voto de tolo diante do Senhor, diante de uma comunidade, diante de outras pessoas, diante de um familiar. Nós não podemos, nós temos que ter realmente a palavra sendo sim ou sendo não. E não largando promessas, largando palavras que depois eu não as cumpro. Eu não as trago realmente com eficácia sobre a minha vida, sobre a minha conduta. Eu olhando para essa palavra, inclusive, quando o texto fala que Deus está nos céus e o homem está na terra, sabe o que me faz lembrar? O escritor nos coloca no nosso devido lugar, nos faz vermos realmente quem nós somos, tão pequenos, mas tão grandes diante da misericórdia de Deus. Mas esse versículo ele me remete a algo maravilhoso, que é uma base de ensino de Jesus em todo o seu tempo de ministério aqui nessa terra, que é a base da humildade. Jesus, em todo o período que caminhou nessa terra, o que ele mais plantou, o que ele mais se viu em todas as pregações, em todo o seu caminhar, é o caminhar na humildade. Não se via arrogância nele, não se via prepotência nele, não se via autoconfiança nele, sempre debaixo de uma dependência, de uma direção do Espírito de Deus sobre a vida dele, ele sendo o próprio Filho de Deus, mas ele se colocando em humildade, diante do seu próprio Pai, diante até das autoridades da terra, se calando. Não se viu autoconfiança, não se viu soberba, não se viu arrogância, não se viu ele fazendo promessas tolas. Não se ouviu ele sendo surdo aos comandos do Espírito, aos comandos do próprio Pai, mas ao contrário, ele buscando esse direcionamento dos céus. E eu espero que essa palavra hoje seja um direcionamento dos céus sobre a tua vida, assim como foi sobre a minha vida, para que seja mudado, para que nós nos acordemos, nos apercebemos muitas vezes do que está rondando a nossa casa, do que está rondando a nossa vida, do que está rondando os nossos dias, apercebidos de tudo que está nos rondando. Eu vejo como o Senhor nos leva a estarmos apercebidos de quem nós somos, de quem nós somos. O tempo todo dizendo: filho querido, eu estou aqui para te conduzir, eu estou aqui para te direcionar. Dê ouvidos ao que eu te falo, ao que eu te ensino. Lá no Evangelho de João, também eu vou correr um pouquinho aqui com você nesse texto do livro de João, capítulo 21, versículo 17, diz assim:
Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Aqui passaram-se a crucificação, passou a ressurreição. Dias após, Jesus vem e restaura Pedro, dizendo 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Por 3 vezes ele faz a mesma pergunta. E na terceira vez Pedro diz: Senhor, tu conheces o meu coração, Senhor, tu conheces tudo, tu sabes que eu te amo. Fica claro que Jesus quis trazer Pedro a uma reflexão. Além de trazer a cura da negação de 3 vezes, trazer a cura sobre o coração dele, mas trazer um caminho de humildade sobre a vida de Pedro, dizendo: realmente eu queria, Jesus, eu queria ter te seguido, eu queria ter te acompanhado, mas a minha carne foi fraca. Mas Jesus já havia alertado ele: o espírito está pronto, o espírito quer, mas a carne é fraca. A carne é fraca. E depois Jesus mostra algo com muita clareza para Pedro. Existe uma limitação entre o espírito e a carne. A carne, ela quer fazer o que lhe é carnal, mas o espírito quer fazer o que é espiritual. E os dois militam e os dois brigam. Existe um limite. Só que o que vai aflorar? O que está mais forte, o que você tem alimentado mais, o que você tem buscado mais, o que você tem nutrido mais. Pedro, você até queria, mas você ainda não estava convicto, você ainda não estava maduro. E lá logo depois eu quero ler com você também, depois lá no versículo, quero trazer também para uma reflexão rápida com você, o versículo 18 e 19 que diz assim, ainda na continuação do Evangelho de João 21, digo-lhe a verdade, Jesus instruindo a Pedro, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus está dizendo, hoje você faz o que a carne quer fazer. Vai chegar um tempo que você não vai fazer o que a tua carne quer, mas sim o que o teu espírito quer. Agora você até queria me seguir, até queria ir lutar a minha luta, você até fez o esforço, mas a tua carne não deixou. Chega um momento que a tua carne vai ser vencida e o teu espírito vai fazer aquilo que mesmo que a carne não queira. Porque você vai crescer em maturidade, você vai crescer em vivência comigo. E para fechar, Jesus continua dizendo assim, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro glorificaria a Deus. E então Jesus diz a Pedro, siga-me. E nessa noite eu quero te dizer isso. Jesus fez pela segunda vez um convite a Pedro de segui-lo, de recomeçar. Recomeçar num caminho de humildade. Primeiro fortalecendo o espírito, para que o espírito lutasse contra a carne. Quando somos jovens, nós queremos ir, mas não vamos, porque quem está comandando é a carne. Quando somos jovens na fé, ainda até indefesos. Agora, quando nós somos maduros na fé, a carne pode não querer ir, mas quem governa é o Espírito, porque o Espírito é alimentado. Quem você tem alimentado? Quem está governando a tua vida? É o Espírito ou é a carne? Eu oro para que quem esteja governando a sua vida seja o Espírito. Mas se por um acaso você refletindo nessa palavra, você analisa e vê que quem está governando a sua vida é a carne, eu quero te trazer a palavra que Jesus trouxe a Pedro. Um segundo chamado. Siga-me. Siga-me, João. Siga-me, Maria. Siga-me, Pedro. Eu te dou uma nova oportunidade, uma nova chance. E é sobre essa nova chance que eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus. Pai, que aqueles que estão sendo governados nesse tempo pela carne, Senhor, eles ouçam o teu chamado, Senhor,
de voltar à tua presença, de voltar ao teu propósito, de voltar à tua convivência, de voltar a se relacionar contigo, e eles ouçam você chamando eles pelo nome, dizendo: vem, filho, vem, siga-me novamente, eu te perdoo, me reconcilio contigo, venha, filho, é uma nova oportunidade, vem e segue-me. Você não foi chamado para servir a pescadores, a pescar peixes, você foi chamado a pescar homens. Eu quero você comigo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eles sejam alcançados e eles respondam a esse convite teu de uma segunda chamada a seguir a ti, Senhor, e largar, Senhor, as outras coisas para trás. Eu oro, Pai, eu os abençoo, Senhor, que essa palavra, que esse convite maravilhoso teu, Senhor, venha alcançar várias pessoas, vários corações, trazendo reflexão, arrependimento e um caminho de humildade diante de ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Tchau.